E aí galera, tamo junto, é só o começo, bora que bora, vamos pra cima tubarão. Tava só aquecendo aqui, aquecendo o modem, transmissão, bora começar, bora de conteúdo. Por que eu decidi falar, compartilhar com vocês, né, pra orientar, pra lembrar também, né, todos nós sabemos que a saúde é muito importante, mas às vezes a gente acaba deixando ela de lado devido à correria do dia a dia, devido a uma série de coisas, até para nós mesmo, né, que está no trecho complicado, marcar um médico, né, fazer exames periódicos mesmo, e aí a gente vai levando, vai deixando rolar e quando vai ver, o negócio já tá pegado, já tá agarrado. Mas é bem assim, né, que funciona, mas a gente tem que olhar para dentro de si, ver o que realmente importa, e o que realmente importa é saúde. Porque a coisa mais certa que tem na vida é o dia que nós nascemos e que vamos morrer. Só que quando vamos morrer não sabemos, mas podemos ter qualidade de vida, chegar no final da vida aproveitando os melhores momentos. Não é isso? Só que para isso a gente precisa se cuidar da saúde, alimentação, e é isso que eu vim abordar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da minha história e o que aconteceu também, né, aconteceu comigo, e eu tive essa percepção, né? Eu, como todos já sabem, né, que se está inscrito aqui no canal, quem me segue no Instagram, né, já conhece um pouquinho da minha rotina, trabalho viajando, e não importa o quanto que a gente trabalha, o que importa é a qualidade como a gente trabalha. E aí, galera, isso em 2020 mais precisamente, quando começou a pandemia, estava trabalhando muito, trabalho atrás de trabalho e não se preocupava com esse aspecto. Eu achava que eu era super-homem, que eu era um homem de ferro, algo do tipo. E não é bem assim, né? E trabalho, que nem eu falo, né? Todos nós sabemos que a carga horária às vezes é excessiva, por isso existe, né, as leis, os programas de condução, enfim. Mas a necessidade faz a gente querer fazer cada vez mais e aí a gente acende uma luzinha. Será que faz sentido? Só trabalho, só trabalho? Aí a gente precisa priorizar algumas coisas na vida, né? E principalmente a saúde também. Sem saúde a gente não faz nada. E em 2020 eu tava voando, trabalhando muito, produzindo, produção. Só que com a pandemia a gente tivemos restrições, né? A gente poderia trabalhar. Quando não tinha trabalho, aí a gente tinha aquela necessidade de sair, não podia. E aí veio as lives e música, né, para distrair. Dentro de casa a gente podia. Tinha uma necessidade, assim, o comércio podia atender as necessidades básicas. Qual que são as necessidades básicas? Alimentação, higiene pessoal e por aí vai. Bebida não era, mas vendia, né? Continuou vendendo sem problema. Então, galera, por atender, a gente vai pelas necessidades momentâneas e não as de longo prazo. Essa ainda é a nossa mentalidade, né? E nesse período, quando não tinha trabalho, churrasco. Se não tivesse um trabalho na terça-feira, churrasco, cerveja e por aí vai. Aí você já sabe. Mas tranquilo, né? Até então eu achava que eu era o super-homem, homem de ferro, algum personagem desses aí que nunca ficava doente, nem gripe ficava, nem pegava a gripe direito, não dava nem tempo de pegar gripe. Mas
Um certo momento eu comecei a perceber que eu não estava enxergando. Estava com dificuldade para enxergar. Eu enxergava assim, questão de só poucos metros de distância, via tudo turvo. Quando vinha a luz contra, eu ofuscava tudo, eu não enxergava nada. E papel, né, para assinar uma nota, né, eu não conseguia enxergar. Não enxergava nada que estava escrito ali no CTE, nota fiscal, não enxergava nada. Falei, acho que eu tô com problema de visão, né? E eu sentia um mal-estar. Além disso, né, da perda da visão, eu sentia um mal-estar, uma fadiga. Quando não estava trabalhando, eu só queria dormir, né? Ia trabalhar na marra mesmo, não conseguia. Chegar em casa, já tinha que dormir, eu falava, estou muito cansado, achava que era só cansaço. E não sabia o que estava acontecendo. E tomava muito refrigerante, não vou nem falar a marca, que é aquele escuro lá. E um belo dia, minha esposa falou, não, você não tá bem, você precisa ver isso daí. Eu falei, será? E aí teve um dia que eu tomei tanto refrigerante, porque secava a boca, dava aquele gosto estranho, e aí para suprir refrigerante. Aí ela pegou e decidiu me levar. Não, ela falou, vamos fazer o teste em casa da glicemia para ver como é que tá. Aí fizemos, tinha um aparelho, fizemos o teste da glicemia, e aí deu alterado. Aí eu fiquei assustado, ela falou, não, agora nós vamos no médico. Galera, foi muito doido, velho. Tomei um susto grande. Minha glicemia, quando eu cheguei no pronto-socorro, tava em 436, por aí. Acho que era isso aí. Eu tenho até foto ainda no celular. Eu não vou me recordar o número exato, mas tava acima de 400. E aí eu fiquei trancado. Fiquei na emergência, tomando soro a noite inteira. Até baixar. Baixou um pouquinho, mas não foi o suficiente. Toma outra bolsa de soro, toma medicação. Enfim, galera. Não cuidei da saúde devido ao trabalho. E aí tem um ditado que se fala, né? Ou pelo amor ou pela dor. O que quer dizer esse ditado? Se você não se cuida porque é necessário se cuidar, né? Porque você se ama, você vai pela dor. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu achava que não ia acontecer nada comigo. Cara novo, né? Me sinto um jovem garoto ainda, realmente sou, na minha essência, né? Apesar, né, de ter uma idade. Isso, né, em 2020, estava com 39 para 40 anos. E, enfim, fui fazer exames. Aí fui marcar médicos. E comecei um processo de tratamento e preocupado com a visão. A mesma coisa, jogador de futebol, se quebrar uma perna, como é que ele joga? Motorista, se ficar sem visão, como é que dirige? Tem como. É muito louco esse negócio. E aí, exames, bateria de exames, tudo alterado, cara, tudo alterado. Aí tomei medicação, né? O médico receitou medicação. E aí baixou demais a glicemia. Aí que eu comecei a não enxergar quase nada mesmo. Eu falei, lascou, velho, lascou, vou ficar cego, bateu um desespero. E eu falei, não é possível o que está acontecendo comigo. Aí dá aquela virada de chave. Precisa se cuidar. Porque como que era a minha rotina? Trabalhando muito, para não perder tempo, eu não almoçava direito, fazia só um lanche, já levava um lanche. Pra vocês terem uma ideia, numa viagem, por exemplo, que eu sabia que ia bater e voltar mais 2 dias, levava 4 pães, 4 lanches, né, de pão, 2 para ir, 2 para voltar, entendeu? Não se hidratava direito, que era para poder não dar vontade de urinar. É muito doido, a nossa mente é muito doida, a gente acha que está produzindo, produzir. Mas enfim, tudo isso foi utilizado para cuidar da saúde, aí para remediar, né? Se a gente faz tem um cuidado preventivo, não chega nesse ponto. Foi aí que eu tive essa mudança de mindset. Hoje eu tô me cuidando. E aí o que eu queria falar?
que eu quero falar, queria não, porque eu vou falar, né, dos 3 pilares. O primeiro pilar seria a gente fazer realmente, periodicamente, eu já até fazia antes, mas chega um período que você fala assim, não, eu já fiz, tal, já tinha mais de um ano que eu tinha feito os exames de rotina, e aí esqueci, tal, passou e a gente só sente, só quando o corpo está gritando, às vezes, que a gente vai procurar uma ajuda, procurar um especialista em alguma área da saúde para verificar, mas só quando está gritando. Então, enquanto não estava gritando, mete marcha, deixa o pau torar. E o bambu gemeu. Aí o bambu gemeu. Então, assim, galera, por que é importante identificar? Hoje, devido à correria, né, o nosso trabalho, que, né, são exaustivos, horas de trabalho, os processos são complicados, às vezes fica 2, 3 dias fora, às vezes uma semana, tem dependendo do processo, do que a pessoa faz, 30 dias, 90 dias, cada um vai saber se adequar para o seu momento, mas que não deixe de fazer os exames quando tirar umas férias, porque, gente, tem que tirar férias, nem que seja uma vez por ano, ou tirar 15 dias e cuidar da saúde realmente, fazer os seus exames. Às vezes a gente se pega na questão nossa, né, como autônomo, hoje em dia um plano de saúde, na idade, né, dependendo da idade, é muito caro, às vezes não compensa. Eu tenho o seguinte pensamento, se eu for pagar hoje, anual, né, 8 mil reais no plano de saúde, né, tipo 600 reais mensais, é caro, mas se eu conseguir fazer uma economia desse valor, quando eu precisar de um atendimento, fazer exames, eu vou conseguir. Porque se a gente cuida preventivamente da saúde, a gente só precisa manter, né, fazer esses exames periódicos para detectar se tem alguma alteração, que sempre talvez vai ter, mas se você tem uma alimentação, que eu vou entrar no outro pilar, que é sobre alimentação, fica muito mais tranquilo. Caso você tenha um plano de saúde, cara, não é só pagar. A gente tem que fazer jus ao plano, né? Se você não tem uma ideia é essa, né? Ter esse valor, fazer uma reserva desse valor, porque é necessário. A gente pode precisar em algum momento. Então, assim, procura fazer uma reserva, porque aí você pode encontrar um meio, né, particular para fazer esses exames sem ter que desprender de um investimento mensal num plano de saúde, que às vezes sai muito mais caro. Quem tiver essa condição, ótimo, bacana. Existe hoje clínicas particulares, tem planos particulares populares, plano, né, até da conta de luz, esse eu não tenho, mas funciona. É mais em conta um exame médico, né? A maioria dos exames também, exames laboratoriais, são mais em conta. Uma outra opção, o SUS. Para a nossa categoria, não se encaixa muito, porque você marca o SUS, galera. Atende, não vou falar mal. É o único lugar no mundo que você tem saúde de graça. Claro que tudo está relacionado a imposto, mas você é atendido de graça. Se pegar nos Estados Unidos, se você não pagar lá o seguro social, mesmo pagando o seguro social, é um atendimento básico, não conheço muito profundamente, mas assim, lá é muito caro. Se precisar tomar uma injeção e ir no hospital, é muito caro, muito caro. É quando se você, né, eu estudo sobre isso, né, pesquiso sobre isso. Se eu for fazer, quando já fiz alguma viagem, não para os Estados Unidos, mas assim, se você vai fazer uma viagem internacional, é necessário que você pague um seguro antes, porque se porventura você passar mal, precisar de atendimento médico em outro país, é difícil, é complicado. E tendo um seguro, você fica coberto por internação, várias coisas, cobre muita coisa e é importante. Não dá para viajar sem seguro, isso é fato. Então, assim, no nosso caso aqui, você tem atendimento, só que pra gente não se aplica porque você vai marcar uma consulta hoje para daqui a 2 meses. Aí você, naquele dia, tem um trabalho, ou você tá longe, chegou naquele dia, você não tá, perdeu. Então fica complicado a gente cuidar da saúde nesse sentido. E por outro lado,
Existem postos, né? A gente passa nas rodovias, tem alguns postos de atendimento que mede pressão arterial, afere, né? Medir, fazer aferição da pressão arterial, glicemia e outras coisas, né? Que faz esse atendimento, esse pré-atendimento. Então não deixe de fazer, porque é muito importante para a gente identificar. Identificar para poder tomar as providências, cuidar de fato da nossa saúde, porque sem saúde a gente não tem nada, não faz nada. Não adianta dinheiro sem ter saúde. Porque por pouco eu não fiquei cego. Pra vocês terem uma ideia, só de em clínica da visão, né? Clínica de olhos, eu acho que eu investi, não vou falar que eu gastei, eu investi em torno de R$ 1.000 só na clínica, em exames, e graças a Deus não dilatou nenhum vaso da minha visão. Graças a Deus. Não dilatou, ficou perfeito. Foi só o pico glicêmico mesmo que subiu muito. E quando o médico me prescreveu uma medicação que ela foi muito forte, ela baixou drasticamente. Por exemplo, de 400 ela foi para 70. Então a média ali da glicemia, né? Não sou médico, mas como eu passei por esse processo, comecei a entender. Então até 90, né? A média da glicemia, isso no estado de jejum, né, de 12 horas, fazer a glicada, tem que estar 90. Passou de 100, chegou a 100, já será um pré-diabético, 110. E hoje, graças a Deus, eu consegui contornar isso. A gente consegue reverter com uma boa alimentação, mas para isso foi preciso identificar e mudar alguns hábitos. Exemplo, eu fui recentemente, né, eu faço academia hoje no SESC Senat, sempre que possível, claro, né? Hoje tem que ter um horário flexível. E aí teve uma ação lá da Mercedes do Hospital Albert Einstein. Também fiz novamente, eu já tinha feito uma bateria de exames, que eu falei, quando virar o ano, eu vou fazer todos os exames, um check-up geral novamente, para ver como é que tá. E aí eu tinha meio que pisado na jaca aí, né? Deu uma relaxada na alimentação, aí deu alterações novamente, mas assim, nos exames foi tranquilo. Eu fiz novamente esses exames no Einstein, teve um atendimento online fantástico, o médico me atendeu. Imagine quanto que não é uma consulta no Einstein. E eu falei assim virtualmente com um médico, um especialista, online, ao vivo, e ele me deu o diagnóstico, falou, faz isso, faz aquilo. Incrível, cara. Então, assim, hoje a gente tem meios que nos dá um certo respaldo em relação a isso, à saúde. Há uma preocupação muito grande com a nossa saúde, porque, como eu já falei em outras lives, a gente movimenta as riquezas do país. Então, há uma grande necessidade. Questão de produtividade. E, em primeiro lugar, o ser humano, em primeiro lugar, a saúde. Por isso que tem esses investimentos. Então, assim, se você passar em algum posto que está vendo uma ação como essa, não deixe de passar lá, verificar a pressão, verificar a glicemia, porque isso é muito importante. A gente volta a falar, no dia a dia, nós na correria acaba deixando de lado. E se tem essa oportunidade, é uma oportunidade de identificar se tem alguma alteração para tomar uma providência e colocar em dia, tornar isso como exames de rotina, né? Muito importante também frisar na questão de quem está chegando naquela idade, como eu falei. Hoje eu estou na casa dos 40, né? Tenho vergonha nenhuma, apesar de eu nem aparentar. Eu me sinto um jovem aí de 20 e poucos anos, né? Modéstia à parte, eu sou assim convencido mesmo, porque se eu não me amar, se eu não gostar de mim mesmo, quem é que vai gostar, né? Então eu tenho isso comigo hoje. Acho que sempre tive, né? Mas agora muito mais me conhecendo, mais a fundo, né? Me conhecendo por dentro. E só perdi o raciocínio, perdi até, me elogiei demais, perdi o gancho. Eu só me recompor aqui. Tava falando da questão, né, dos 40, ó, acho que eu fiquei com vergonha. Não é vergonha.
Porque assim, é um tabu. Eu lembro que eu falei numa live, mas não foi aqui, foi no outro canal. Falei, cheguei aos 40, cara. Eu preciso fazer o exame. Preciso. Todo mundo precisa. Mas ainda tem uma certa resistência, tem uma certa crença. Cara, não tem nada de errado. Como é que eu posso falar? Não é um bicho de 7 cabeças. Tem um certo preconceito. Cara, é tranquilo. Você não vai precisar se apaixonar. Você já tá numa idade que você já tá decidido, não vai acontecer nada. Você não vai se apaixonar pelo médico. O médico fala, não te dou meu número de telefone. Falou pra mim, não vai rolar nada. Não vou te dar endereço pra você mandar um buquê de flores. Não vamos marcar encontro, fica tranquilo. Fui ao médico fazer, né? Como eu falei, eu marquei todos os exames, né? Procurei os especialistas que precisava para rever os meus exames. E aí eu falei, vou marcar o urologista, é o nome do médico. E aí eu marquei, aí ele falou, ó, de cara, fica tranquilo, isso tudo que eu falei, não vou te dar meu endereço, meu telefone, não vai rolar nenhuma química. Eu falei, legal, doutor, tranquilo. Aí ele falou, ó, vou te passar o PSA, que é o exame, é o PSA, se eu não me engano. Eu vou passar o PSA, tu vai fazer uma ultrassom, e aí quando você chegar aqui, pode ficar tranquilo que não vai doer nada e vai ser tranquilo, você não vai nem ver. Aí eu falei, caraca, o cara já me falou, mano, de boa. E aí eu fui tranquilo, velho. Tem que fazer. Pô, as nossas esposas têm que passar por esses procedimentos, né? Procedimento ginecológico. Porque ela é mulher. Pô, mas se tua mulher precisa estar indo lá fazer isso, tem que fazer, por que que tu não vai? Meu, que nem eu falei, a gente já tem 40 anos, velho. Já passou dos 40, tem que fazer, mano. Entende? Porque lá na frente, se tiver algo para ser feito, é um diagnóstico preventivo. É mais eficaz no tratamento, se tiver que fazer um tratamento. É só a gente ter consciência, cuidar da saúde. Depois eu vou falar até do dentista. Quanto tempo eu fiquei sem ir no dentista? E é importante também, muito importante. Mas porque eu tinha um medo, tinha uma crença. E tá tudo bem. Então assim, fui lá, fiz todos os exames. Cara, nesse processo aí, para mim, mesmo pagando particular, eu passei quase 1 mês e meio para realizar todos os exames e fazer os devidos retornos nos especialistas nos quais eu realizei os exames. E fui lá, fiz o PSA, fiz a bendita ultrassom. E aí no dia, cara, eu dou risada. Na outra live foi muito doido. E eu dava risada, cara. No dia de levar o exame pro médico, né? Até li lá, mas né, a gente não sabe. E eu não fico encucando. Cara, na internet você pode achar tudo, diagnóstico, dá um Google lá que você vai encontrar. Só que eu não fico também caçando pelo ovo para não ficar criando expectativas. Eu não fico mais ansioso com essas coisas. Então, assim, só resumir, minha esposa foi comigo no dia. Nesse dia ela foi. Eu falei, vamos lá, né? Só fica em casa, vamos lá. E aí o médico atrasou, mano. A sala tava assim, ó. Tinha muito cara, assim, esperando o atendimento, o médico atrasou, mano. Aí sim, já era uma certa ansiedade. E aí eu rachando o bico. Aí a mulher falava assim, por que tu tá rindo? Eu falei, meu, ó quanto cara tá aí. Porque o médico já tinha falado, independente que tu vai lá fazer os exames, deu tudo ok, mas chegar aqui, nós vamos dar dedada, não tem jeito. Eu falei, beleza. Aí eu ria. Aí a mulher falava assim, por que tu tá rindo? Eu falei, meu, não é só eu não que vou tomar dedada, olha quantos caras tem aí, velho. Você tá doido? Falei, não é só eu, falei. E aí eu falei, eu tô imaginando a cena, eu lá tomando uma dedada, e você aqui fora sabendo o que tá acontecendo lá dentro. Aí ela rachou o bico comigo, ainda bem que ela tinha que usar máscara, não percebia tanto. Gente, mas só pra tranquilizar, não precisou. Porque assim, ele falou isso até para quebrar um gelo e tal, né? Para dar uma descontraída. Porque você fazendo o PSA, fazendo o exame, a ultrassonografia,
ele já identifica ali que não tem nada, não aconteceu nada. Se por um acaso ele notar alguma diferença, alguma alteração nesses dois exames, aí sim ele vai para o exame de toque. Então é tranquilo, cara, não deixe de fazer. Se você, né, não é o seu, talvez não seja você, mas se alguém que tem esse tabu, que nem eu falei, eu perdi um tio, eu tenho conhecidos, histórias de outros conhecidos, que perdeu a vida por causa de um exame, que se tivesse feito, tinha resolvido. Então isso está tudo relacionado à saúde, claro que é saúde. Então é muito tranquilo, fique tranquilo, o médico, né, a não ser que ele se engrace com você, se você é mais bonitão que eu, não rolou comigo. E é isso, meu. Né, na questão da saúde, a gente não pode adiar, não pode deixar o trabalho influenciar. Porque para que tanta correria? Né? A gente corre tanto, e aí no fim a gente não cuida da saúde, e aí amanhã, se você não cuidar da saúde hoje, amanhã você pode ficar impossibilitado de trabalhar. Vai valer a pena? Depende, né? Depende. Então, assim, fica essa dica, cara. Saúde é primordial. Tem muitas outras coisas primordiais, mas na nossa vida, somos todos seres humanos, precisamos todos cuidar da saúde. Tranquilo? E aí eu vou entrar na questão da alimentação. Lembra que eu falei que a minha alimentação estava toda bagunçada? E olha que eu já fiz várias dietas, sei como se alimentar. Só que pra gente é um pouco... fica complicado, né? Às vezes não tem onde comer. Mas assim, a gente tem que se adaptar. Cada um vai saber como adaptar para você, né? O que serve para um não serve para o outro, mas cada um vai saber como adaptar esse tipo de alimentação, porque é possível. Não é dar desculpa, porque eu tô na estrada. Cada um vai saber como. Tem muitos que tem caixa de cozinha, sabe preparar, e preparar uma alimentação não é difícil, basta ter vontade e tranquilo. Só de você preparar um arroz, né? No meu caso hoje eu como arroz integral. Depois eu explico mais um pouco, né, da minha alimentação. Mas assim, se eu tiver que cozinhar na estrada, eu cozinho. Eu não tenho uma caixa de cozinha, mas eu carrego tudo que é necessário, caso eu precise cozinhar. Eu tenho um fogãozinho camping, que é uma maletinha, e eu carrego ali. Tem uma panelinha, uma panela, no máximo duas é necessário, é o suficiente para você preparar o seu alimento ali. Ou se você não conseguir preparar o alimento, o mais saudável é que você faça uma refeição saudável, né? Uma comida caseira, e não substitua por lanche. Como eu falei, na correria, cara, era lanche. Pô, mas às vezes uma refeição saudável é mais barato que um lanche, vai te sustentar, vai te dar todos os nutrientes que seu organismo precisa, e você investe um valor acessível. O lanche não te traz nada de nutrientes, só satisfaz o paladar. Não tem nada de nutriente. E às vezes sai mais caro. Você parar aí numa lanchonete, num frango assado da vida, num grau, uma Coca-Cola, R$ 7, no mínimo, de lata. Entende? Então, não tem nada de saudável num refrigerante como esse, ou um Guaraná, não importa. E uma coxinha, um misto. E antes, galera, eu saciava muito o paladar. Meu café da manhã, antigamente, todo dia, quase todos os dias, era misto quente com ovo, salgado, gosto muito de mistinho. Gostava, não é que gostava, né? Eu ainda gosto, mas eu evito. Hoje eu não procuro não se alimentar dessa forma. Quando me dá vontade que eu vou, né, na cidade comprar algo, ou pagar alguma conta, né, resolver alguma coisa aqui na minha cidade. Isso fora do trabalho. Durante o trabalho eu evito. Eu sempre procuro ter uma bolacha, né, um biscoito integral. Eu compro hoje pão de forma integral. Por quê? Porque a gente precisa cuidar. Precisa cuidar da alimentação. E o mais fácil é lanche. Lanche tá aí. Cara, hoje eu olho, né, onde a gente vai descarregar, carregar os pontos de venda de lanche. Meu, é um crime, cara. Você logo cedo comer
Um pão com 2 salsichas. O que tem de nutriente em uma salsicha? Não tem nada. Zero. Só besteira, mano. Eu nunca fui muito fã de salsicha. Hoje salsicha nem entra no meu cardápio. Não entra no meu cardápio. Miojo, né? Macarrão, miojo é marca, né? Macarrão instantâneo. Não entra no meu cardápio. Eu nem compro. Nas minhas compras que eu faço mensal para casa, eu nem compro miojo. Pra vocês terem uma ideia. Comida saudável não precisa ser aquela comida saudável, rico em tudo. É o básico, a gente pode começar pelo básico. É a mudança de hábito, entende? A mudança de comportamento. E como é que você muda o hábito? Cada dia um pouquinho, não precisa ser drástico. Nada drástico funciona. Mas um dia um pouquinho, outro dia um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco tá um monte. Daqui a pouco você já mudou. E só dura 21 dias para ter uma mudança efetiva de hábito. É muito louco, mas funciona. Experiência própria, né? Tudo que eu passei, que eu já falei lá atrás, e faz total diferença. Alimentação é tudo. Então, assim, se fala muito, descasque mais, desembale menos. Então, tudo que é natural, uma verdura, um legume, você descasca, é melhor do que você desembalar. É mais ou menos por aí. Refrigerante hoje não entra em casa. Não é que eu sou contra, não tenho nada... Não é falar mal de refrigerante, mas eu sei que é uma bebida que não me ajuda em nada. Porque os refrigerantes, ele tem alto teor de açúcar. E o açúcar, ele inflama o corpo. É muito louco. Bebida alcoólica também tem alto teor de açúcar. Também tem, né? No caso da cerveja. Então, eu já mudei o hábito nesse sentido também. Não vou entrar nesse assunto. Né? Falar, pô, o cara tá metendo... Não vou meter o pau, não. Se você gosta da sua cervejinha, tranquilo. Só procura ver a melhor, né? E a quantidade. Tudo em quantidade, tudo em excesso. Até gula. Gula é pecado. Se eu comer demais, é pecado. Entende? Tá escrito lá na Bíblia que a gula é um pecado. E muito, como é que se fala? Praticado, né? Porque a gente come com os olhos. Então, assim, não importa a quantidade. Não é a quantidade que vai te satisfazer, e sim os nutrientes. Então, você comer em poucas porções, fazer, né? Eu estive há pouco tempo na nutricionista, aí ela me recomendou, não, eu quero que você faça, acho que é 6 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta e a ceia. 6 refeições. Eu falei, olha, talvez não seja... Não precisa fazer todo dia, mas sempre que puder, faça 6 refeições. Porque você mantém o corpo equilibrado. Ah, detalhe, lembrei, tomar água. Hidratação, galera. Hidratação do corpo é muito importante. Às vezes, você acha que está com fome, e às vezes não é fome. Muitos de vocês tomam muita água. No meu caso, no caminhão, meu cooler lá, a garrafa térmica de água é de 2 litros. Eu seco ela todo dia. Todo dia eu tenho que encher. No mínimo 2 litros. Né? Pela massa corpórea que fala sobre a quantidade de água que você precisa ingerir. Nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Imagine quanto de água que não precisa para hidratar. E aí, conforme o peso, você tem uma quantidade de água. Se estiver num nível sobrepeso, até 3 litros. Se estiver obeso, é mais de 3 litros por dia. Então, por que eu falei da fome e a água? Às vezes, nosso cérebro entende que você está... Ele te manda informação que está com fome, mas você já se alimentou. Ou por falta de nutriente, ou por falta de hidratação. A informação que ele te manda é que você está com fome, mas na verdade pode ser sede. Então, se você fez sua refeição, está com fome, bebe água. Porque não entende... Quando você entender que é sede, quando o seu organismo te mostrar que é sede, você já está desidratado totalmente. Porque a informação que o cérebro te manda é que você está com fome. E na verdade, se você acabou de comer, não é fome.
sede. E aí você toma água. E aí eu crio algumas âncoras em casa. Eu tenho uma jarra, ela fica ali no balcão, que eu tenho até um aparelhinho que ele purifica a água, né? E essa jarra eu encho todos os dias, quando eu tô em casa, minha esposa também enche. E aí quando ela baixa, a gente completa. E todo dia a gente completa mais de 2 vezes essa jarra, que ela é de 1,5 litro. Então nós consumimos muita água todos os dias. Falando aqui, claro, seca a boca, eu preciso me hidratar. Mas assim, eu faço essa medição em casa pela jarra e no trabalho pela térmica. Então assim, eu tô sempre me hidratando. Sempre, sempre. O dia inteiro. Às vezes a gente esquece porque toma um café, toma um suco, mas água é o melhor líquido para satisfazer a sede. Puro, inodoro, incolor, mas mata a sede. Então é importante a hidratação, né? Lembra que eu falei? Eu já sempre soube disso, mas no trabalho para produzir, para não dar vontade de urinar, para ter que parar, eu bebia pouca água, porque eu sabia que ia fazer esse processo. Então eu acabava deixando de ingerir líquido, ingerir água. E outros líquidos também não ingeria. Então até aqui tudo tranquilo, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. A questão da água, né, que eu falei, dos alimentos naturais. Que assim, não precisa, que nem eu falei, não precisa ser muita coisa, né? Até com os valores que hoje tá o mercado, a gente pode variar. Falar, tá caro tal coisa. Substitui por tal coisa que tá mais em conta, que é da época. Alface, cara, se deixar, eu como um pé de alface todo dia. Todo dia. Tem dia que o pé de alface tá R$ 5, sei lá, R$ 6. Aí eu mudo para um outro, como um repolho. Ou como uma selga. Então, assim, tem que ter verde. E como é que eu faço na minha alimentação, no meu prato? A composição do meu prato. 3 colheres de arroz integral, né? Eu coloco assim. 3 colheres de arroz integral. 2 colheres de feijão. E o restante do prato, legumes e verduras e salada. Ou, às vezes, até para não exagerar aqui, passar do limite, eu coloco primeiro a salada, os leguminosos e deixo só um pequeno espaço. Isso é um exercício que a gente faz mental. E aí você acaba restringindo o tanto de alimento mais sólido. Detalhe também, eu aprendi com uma nutricionista. Eu não tomo líquidos durante as refeições, as principais, né? O almoço e o jantar. Tem uma explicação para isso, por causa da digestão e tal. Você pode até consumir 150 ml antes ou até durante, no máximo 150. Tem gente que toma um copão de refrigerante, eu tomo um copão de água. Isso não é bom, tá? Para digestão mesmo. Só eu vou tomar um líquido, né? Tomar até água mesmo após as refeições, depois de 1 hora, 1 hora e meia. Então não é aconselhável, né? Eu aprendi isso para mim, tá? É uma dica que eu tô dando. Então eu não faço a ingestão de líquidos durante as principais refeições. Nem durante, né? 1 hora antes eu posso ter tomado líquido. E depois, uma hora depois daquela refeição, não durante. Como é uma rotina, quando você vai a um restaurante, soa que você não está querendo gastar com a bebida, com refrigerante. E no caso é meu hábito. Então é muito impactante. Todo lugar, quando eu vou almoçar fora, né, ou jantar, eu não peço bebida. E aí o garçom ou um atendente olha assim, eu falo, não, eu não consumo, né? Eu não faço minha refeição tomando líquido. No finalzinho, se tiver um cafezinho, eu até tomo um cafezinho, que é também cultural e tal, mas eu não tomo. E as pessoas estranham. E tá tudo bem, quem pratica isso, o que eu aprendo que é benéfico para mim, eu aplico e tá tudo bem. Tá? É só uma dica, se faz sentido para você, fica tranquilo, mas pode pesquisar. O que eu tô falando, você pode pedir informação para um especialista, para um
endocrinologista ou nutricionista, que ele vai te orientar da melhor forma possível. Claro que com exames, né, que você tenha, tranquilo, e é só seguir que dá muito bom. Eu vou falar da questão da atividade física. Fala, Edgar, não dá. Dá. Eu falo que dá porque dá. Exemplo, se você vai ficar mais tempo para descarregar, mais tempo para carregar. Por exemplo, se eu não tenho um exemplo, tá? Eu sempre carrego comigo o meu café da manhã. Eu consigo, maioria das vezes, quando eu vou trabalhar, levar já de casa, então não preciso me deslocar hoje. Mas quando eu precisava, eu sempre gostei de fazer caminhada. Não importa se eu tinha que andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, já cheguei a andar até 3 quilômetros para ir tomar um café. Sim, porque eu gosto. Porque eu não gostava. Eu corria, né? Eu fazia corrida, já fiz 10 quilômetros, já participei de provas de 10 quilômetros. Faz um pouquinho de tempinho, tá? Mas eu fazia. E hoje não, se eu tiver que caminhar 1 quilômetro, já é uma atividade. Eu já saí da inércia. O importante é começar. Nem que se você fizer uma caminhada todo dia de 500 metros, numa semana dá 2.500 metros. Você caminhou 2,5 km. Se você fizer todo dia de 1 km, em 5 dias, naquela semana você andou 5 km. Isso já faz total diferença. Então, assim, não é desculpa falar que não dá. Para tudo se dá um jeito, né? Eu costumo falar que até para morte se dá um jeito. Depois eu posso explicar isso lá na frente, não é nada miraculoso não. Mas assim, foi um outro evento que faz parte da minha história lá atrás. Mas eu costumo falar isso, que até para morte a gente dá jeito. Tranquilo? Já trabalhei com o apartamento do futuro. Né? Trabalhei na imobiliária aqui. Vendi apartamento futuro. Depois eu posso explicar isso, fazer um vídeo. Mas então, voltando, né? Só para dar uma descontraída. Depois que eu passei por esse processo da alteração da glicemia, de quase perder visão, falei, gente, é um conjunto. Fiz todos os tratamentos que precisava ser feito, tomar medicação. E eu procurei fazer o quê? Na época, ainda eu não tinha tanto essa questão da academia, não dava tempo. Até me matriculei na academia, mas fechou tudo de novo, lockdown e tal. O que eu fiz? Eu falei, eu vou pedalar. E aí eu comecei a pedalar. Por quê? Não depende de eu ter um lugar para ficar treinando. Eu pedalo em qualquer lugar. Antes, para vocês terem uma ideia, eu até na padaria eu ia de carro. A padaria é 2 quarteirões aqui de casa. E não, hoje tudo, para todo lugar que eu vou aqui próximo, não precisa ser tão próximo não. Até no centro da cidade, que dá uns 4 km, eu vou de bicicleta. Faço minhas pedaladas, hoje com mais frequência, né? Você fala assim, não dá. Tudo que você quiser fazer, é uma dica. Sozinho, às vezes você não está motivado. Mas você pode começar que a motivação vem. Isso é uma frase que eu peguei de um mentor, JJ. Mas assim, convida alguém para fazer isso com você, que aí você vai ter um compromisso. Quando você convida uma pessoa, né, um amigo, um colega, você vai ficar com um compromisso com ele. Quando ele aceita, ele tem um compromisso com você. Então, a chance de você realizar essa atividade é 98%. Os 2% é causas fora do nosso contexto. O exemplo, choveu demais, aí não deu. Aí não, mas se você programou, convidou alguém, você vai. Futebol é muito bom. Eu gosto, né? Assim, gosto de jogar, mas eu não me vejo mais todo final de semana, né, correndo, até mesmo porque se for um rachão, fico com receio de me lesionar, né? Lembra que o jogador precisa das pernas para jogar. Se quebrar um dedo, machucar uma perna, nós somos igual o jogador. Só que a gente trabalha com o pé, com a visão, com os braços. Se a gente não acelerar ali o carrão, não vai. Então, eu evito
esporte de contato hoje, de verdade. A gente tinha até um time aí, a gente treinava, alugava uma quadra aqui, era até no Senat. Teve um colega nosso aí que organizava aí e depois acabou. Não sei por que acabou. Tá tudo bem. Mas enfim, mas é legal, cara. Se tu faz um esporte, joga futebol todo final de semana, já é alguma coisa, você já tá fora da inércia. Mas o importante é fazer uma atividade. Fazer uma atividade que você vai ter mais ganho de energia. Eu comecei, quem tá acompanhando aí, acompanha os stories no Instagram, convidei, né, o amigo convidou e fomos junto. Ele até ficou incentivado porque ele viu eu pedalando algumas vezes, né? Eu postei. Ele falou, cara, um dia eu vou pedalar contigo. Eu falei, vambora, vambora. Aí ele comprou a bike e agora ele me chama. E aí tem dia que a gente acorda às 4 da manhã. Acorda não, acorda antes. Às 4 da manhã a gente vai pedalar. Melhor horário, uma tranquilidade. Claro, quando não tô trabalhando, né? Porque às vezes sai à noite. Mas às 4 da manhã a gente sai pra pedalar. Cara, que delícia, mano. Você acorda cedo, faz uma atividade, depois você tem o dia inteiro para produzir. Mesmo, se eu for fazer um carregamento às 8 da manhã, eu vou acordar às 3, às 4 eu vou pedalar. E vou voltar às 6, né? Chegar às 6, 5 e meia, 6 e vou trabalhar. Porque, cara, o teu dia rende, é produtivo. E aí você tá trabalhando isso, você tá queimando aquelas toxinas que tem no seu organismo. Atividade é tudo. Isso aí é muito bom para a saúde. Sem atividade não tem como. Você precisa fazer alguma atividade. Qualquer esporte. Exemplo de atividade. Você fala, pô, mas eu não dá, eu viajo. Perdão. Viajo, fico 3 meses fora, 90. Beleza. Mas tem N coisas para você fazer, até onde você tá, onde você fica parado. Hoje, com a internet, tem aplicativos de exercício que você pode fazer. Tem mensalidades de treinos online que você possa fazer. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. O meio que eu vi, que eu achei para mim foi fazer um pedal. Amanhã eu vou, né, ter um passeio ciclístico. Fugiu até o nome, não é uma competição. E a gente vai lá, vai no passeio. Então assim, uma coisa vai puxando a outra. Eu tô com uma meta aí. Porque a gente tem que ter uma meta, tem que ter um propósito. Tudo na vida a gente precisa colocar objetivo, colocar meta, ter um propósito de vida. E a minha meta, o meu desafio, até o final do ano, eu fui puxado para esse desafio pelo meu irmão, mas até o final do ano, quando a gente fala aqui, ó, eu já estou assumindo um compromisso. Até o final do ano não, né? Porque a meta tem que ser específica. Mês de novembro eu não olhei no calendário, mas eu preciso pegar firme mais no treino, porque é um desafio de 230 quilômetros em um dia. É puxado, já conversei com amigos, né, meu amigo, posso até falar, o Tadeu, ele falou, cara, é embaçado, mas dá. Aí me deu já todas as dicas, né, ele falou, não, a gente vai conversar mais. E eu tô me preparando, tô treinando todos os dias que dá, porque eu tenho esse desafio pela frente, 230 km no mesmo dia. Ele falou, ó, você para chegar, para cumprir esse objetivo no mesmo dia, você vai ter que sair daqui 3 da manhã. Eu falei, ok. E aí isso, né? Isso é só para mostrar para vocês que a gente tem que ter um objetivo. E aí, quando a gente tem um objetivo e põe uma meta nisso, aí ela fica alcançável. Legal? Então, essa parte aí deu para captar legal, né? Esse foi o terceiro pilar, que foi a atividade. Eu acho que tá ficando longo esse vídeo. Vou fazer algumas considerações aqui. Então, galera, o que eu tenho para falar nesse sentido, que é um conjunto, né? Os 3 pilares. Que é cuidar, né? Preventivamente, fazer exames periódicos. Ter uma alimentação saudável, né? Começa do pouquinho, né? Montinho, montão, e aí você vai gradativamente. E se você conseguir praticar sempre que possível, né? Em questão de pouco tempo você já adquire esse hábito, já se torna um hábito. Que aí quando você consegue atingir esse objetivo, que tem
tem esse hábito, e aí você vai ver que as outras coisas não faz sentido, não fazia sentido. Você vai olhar assim, né? De repente, claro, se você achar que deve e sentir isso, viver isso na sua vida, vai ser tão prazeroso, vai ser tão mais leve. E às vezes, né, eu falo, vejo o pessoal fazendo um lanche, não tem nada de errado, galera. Mas, assim, às vezes eu até arrepio de verdade. Pão com salsicha. Não, pra mim não desce. Mesmo que eu esteja com muita vontade. Assim, aguce a vontade. Não que eu tenha vontade. Mas não tem nada. É a tua primeira refeição do dia, é a principal refeição. Comer uma fruta. Que se você coma um pãozinho com manteiga, tá ótimo. É um pão com manteiga. Não é, eu comia 2, 3. Só que não te alimenta. Entende? Só naquele momento. E o sabor, a nutricionista me falou, por exemplo, se você comer uma pizza, ela falou assim, ó, o terceiro pedaço, o segundo ou o terceiro pedaço tem o mesmo sabor do primeiro. Então come só um. Não precisa comer 3, nem 2. Eu falei, legal, eu só comia 2 e tal. Mas assim, eu comia pizza com frequência. Uma vez por semana, hoje, passa um mês pra me comer pizza. Aí ela falou assim, ó, evita. Não tô falando pra você deixar de fazer, mas se você puder evitar. E aí já tem bastante tempo que eu não como. E assim, não me faz falta. A gente muda de verdade os hábitos. Entende? Então é essa transformação que a gente pode ter para ter uma qualidade de vida, que tudo é possível. A gente não pode dar desculpa. Entende? Deixar coisas exteriores que não faz sentido dominar o que faz sentido. Bacana? Meu amigo Gustavo tá aqui no Instagram. Meu amigo, eu recebi seu livro, depois eu falo mais sobre isso. Gratidão e tamo junto. Beleza, galera? E aí uma questão que eu vou falar aqui também só pra dar uma finalizada, uma pincelada, em questão de saúde também, tá? Automedicação. Hoje eu me preocupo muito com essa questão da automedicação. Se eu pegar uma gripe, eu não tomo qualquer remédio. Se eu passar no médico por uma gripe ou por um vírus desse tipo, eu pergunto, essa medicação ela tem algum tranquilizante, né, um relaxante muscular, porque dá sono. Como a gente costuma dirigir à noite, na madrugada, isso é um perigo. Então, assim, os antigripais, os analgésicos e os antialérgicos, tudo anti. Essas coisas aí são complicadas, né? Caso você precise tomar, consulta lá, lê a bula, consulta o médico, pergunta pro médico. Eu já oriento o médico na hora que ele for prescrever uma medicação, falar, cara, eu sou motorista, eu trabalho, eu dirijo à noite, e essa medicação, ela tem, né, dá reação, dá sono, e aí ele vai saber te falar e falar, não, essa aqui dá, então eu vou te dar uma outra que não te dê sono. Então eu costumo, tomar muito cuidado nesse sentido, nessas horas. E aí só uma outra coisa, a alimentação, mesmo ela sendo saudável, natural, ainda assim tem uma deficiência de nutrientes. E eu costumo suplementar, claro, tudo isso com supervisão, não vou nem mostrar aqui, não vou fazer propaganda de medicamentos não, de suplementos, mas assim, você procurar um endocrinologista, talvez um nutricionista seria te orientar, mas um polivitamínico já te ajuda bastante também. Eu faço uso todos os dias, eu faço minha suplementação, tanto com polivitamínicos, vitamina C, vitamina do complexo B, são 3. Tem outras que eu não vou falar aqui, porque aí você precisa consultar o seu médico, o seu endócrino ou nutricionista. Mas assim, tranquilamente você pode, fazer a sua própria suplementação. Polivitamínico, que é um polivitamínico de A a Z, A a zinco. Vitamina do complexo B é muito bom. Eu falei a vitamina C e também muito importante, gente. Essa é top. Que nem todos
talvez nem todos os médicos falam sobre isso. Talvez ou não tenham conhecimento nesse sentido, mas hoje, com isso que aconteceu, que né, ainda não passou, que é essa pandemia, é vitamina D. É uma quarta suplementação que devemos fazer todos os dias. A vitamina D, a gente pode melhorar, potencializar ela tomando sol, desde que o banho de sol seja na parte da manhã, né? Entre 8 da manhã até no máximo às 10, 10 e meia, por causa dos raios ultravioletas, né? Mas assim, claro, com protetor também, isso potencializa a vitamina D, caso você venha fazer essa suplementação. Porque eu acompanhei, né, endocrinologista e teve estudos de pessoas que tinham um nível equilibrado de vitamina D no organismo, quando contraiu o vírus, elas não tiveram sequelas, não tiveram nada. Tá? Não sou médico, mas assim, é suplementação. Vitamina D é vida. Então consulta aí. E é isso, galera. Tamo junto, falei quase 1 hora, eu acho. Tamo junto, tubarão. É só o começo. Vamos pra cima. Espero que esse vídeo faça sentido para você que estiver assistindo, você que vem assistir. E se fizer sentido, ajudei, deixa nos comentários depois se um assunto que você queira que eu aborde, para poder a gente fazer esse bate-papo, né? E tem mais conteúdo para trazer para vocês aqui, de repente um conteúdo que não esteja no meu radar e você queira que eu fale, e eu venho aqui e trago esse assunto para todos nós aqui, para compartilhar. Porque se eu puder ajudar uma só pessoa com essa hora aqui que eu tô doando, já valeu muito a pena. Tá bom? Então se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, deixa seu joinha, compartilha com os amigos e tamo junto. Gratidão, tubarão, e até mais!